Senhor presidente, colegas deputados, nós estamos hoje aqui na última sessão antes do recesso de meio de ano nesta casa e não tem como nós não abordarmos aqui os temas mais importantes na vida política, institucional, social do nosso país. Nós, aqui nessa casa ontem, travávamos, a partir da fala do deputado Pedro Kemp, um intenso debate sobre a reforma trabalhista aprovada no Senado Federal e todas as consequências que ela traz para os trabalhadores do nosso país. O retrocesso, um retrocesso que joga na lata do lixo conquistas importantes promovidas pelos trabalhadores, pelas centrais, pelas organizações sindicais, ao longo dos últimos 50 anos no nosso país. E que foram, na terça-feira, numa sessão tumultuada no Senado Federal, sacramentada uma reforma que o trabalhador, principalmente, vai ter a noção e a dimensão do estrago que ela faz na vida de cada trabalhador brasileiro nos próximos meses, nos próximos anos em seguida. Vai ficar aí para a história o registro que foi feito, o debate, a posição de cada um, o que cada um defendia nesse momento principalmente. A história vai julgar, o povo vai fazer a avaliação e pelos rumos que tem, pelos rumos que a coisa toma, parece, infelizmente, que não serão positivas. Diminuir o aumento do desemprego no nosso país, com essa reforma que, na verdade, ela mais escraviza do que promove geração de emprego, acho difícil. O aumento da miséria e da fome no nosso país volta a fazer parte do cenário. Uma coisa que nós praticamente tínhamos eliminado, extirpado da vida do brasileiro, está voltando novamente com uma força total, fruto dessas reformas, principalmente dessas mudanças totalmente de rota promovida pelo governo golpista do presidente de plantão, que também está na mira de ser golpeado pelo presidente da Câmara. E diante desse cenário todo, ontem, o juiz de Curitiba, da primeira instância, Sérgio Moro, depois de ter acenado para o mercado, para os grandes empresários, para os banqueiros, para os políticos mais conservadores que tem nesse país, que poderia condenar o ex-presidente Lula, mesmo sem prova, a mais de 20, 25, 29 anos de cadeia, ele num momento combinado com a grande mídia e com os setores conservadores da nossa sociedade, para abafar a discussão sobre o caos causado pela reforma que foi aprovada no Senado, a reforma trabalhista, solta um outro assunto para pautar a mídia, a condenação a 9 anos e meio do presidente Lula. Essa condenação, pela parcialidade do juiz, ela já era esperada, isso não causa espanto para ninguém. A pessoa que tem um mínimo de bom senso, a pessoa que tem um mínimo de coerência, de senso de justiça, aqueles que têm principalmente um pouco de conhecimento do que é o direito, ou que estudam, ou que tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, ou mesmo que não tenham feito, que sabem que existe um princípio básico consagrado no direito objetivo brasileiro, da presunção da inocência, de que, quando se acusa, principalmente um juiz, principalmente um membro do Ministério Público, que é um membro do Poder Judiciário, tem a responsabilidade de lidar com a justiça mais do que qualquer outro cidadão, de entender da justiça mais do que qualquer outro cidadão.
todo mundo sabe que não existe convicção sem prova. Mas o juiz e a sua turma de Curitiba lançam no sistema jurídico brasileiro, deputado Onevan, uma coisa extremamente nociva, pernóstica e perigosa. Por que não é, deputado Eduardo Rocha, aqui falar só do ex-presidente Lula? Em nenhum momento eu ou qualquer membro do nosso partido ocupou essa tribuna para dizer que tem que passar a mão em cima da cabeça de corrupto. Ninguém nunca disse isso aqui. Pelo contrário, as mudanças promovidas pelo governo do presidente Lula, no sentido de fortalecer o Ministério Público, no sentido federal, no sentido de fortalecer a Polícia Federal, de fazer reformas no judiciário para coibir, para combater a corrupção, foram mudanças feitas que nenhum outro governo na história desse país fez. Porque não compactuamos, porque não aceitamos enriquecimento ilícito, desvio, corrupção. Nunca. Nosso partido foi forjado combatendo esse tipo de postura e de procedimento. Está aí a história registrada que mostra claramente. Mas isso, aliás, isso faz com que nesse momento, principalmente, nós tenhamos a obrigação de expressar nossa indignação. Não é possível compactuar. Essa sentença é política, não é uma sentença calçada em provas concretas naquilo que aconteceu. Simplesmente leiam as mais de 200 páginas da sentença do juiz, que vocês não vão encontrar em nenhum momento uma prova objetiva. Vocês vão encontrar lá a citação em vários momentos da delação do Léo Pinheiro, que é o empreiteiro dono da OAS. O presidente Lula está sendo condenado porque um sujeito sentou na frente do juiz e falou que deu para ele um apartamento. Então, se qualquer pessoa, com qualquer um de nós aqui, chegar na frente do juiz e falar: olha, eu dei um apartamento, eu dei um dinheiro, eu dei um carro, eu fiz alguma coisa para qualquer um de nós. E se você estiver sentado no banco dos réus, sendo acusado, e na frente de um juiz, com a postura do juiz Sérgio Moro, você vai estar condenado. Você vai estar condenado. E não adianta o seu advogado, não adianta quem quer que seja chiar, estribuchar, espernear, pedindo aquilo que é o essencial quando se acusa, pedindo uma prova. Pelo amor de Deus, apresente uma prova. O que prova? Aliás, a prova que foi apresentada foi a prova de que o apartamento não é do ex-presidente. O apartamento foi dado pela OAS em garantia a uma dívida da Caixa Econômica Federal. Isso está nos autos, não sou eu que estou dizendo, isso está nos autos. Então, o que me assusta mais nesse episódio, senhores deputados e senhores e todos que acompanham a nossa sessão, o que me assusta mais nesse episódio não é a condenação, porque a condenação já era esperada. Que o juiz é parcial, todo mundo já sabia. É você ver, por exemplo, nas redes sociais, muita gente, inclusive gente que milita no direito, que sabe que o que está sendo feito é um descalabro, que sabe que é errado, que a pena não é técnica, que a pena não é jurídica, a pena é política. Aplaudir. O juiz Sérgio Moro, nosso grande herói, está prestando um grande serviço à nação. Que grande serviço à nação que está prestando o juiz? Ele está introduzindo no direito brasileiro a possibilidade de qualquer um ser preso e condenado sem prova. É isso que ele está introduzindo, é essa contribuição que o juiz está dando para o nosso país, e a sociedade aceita passivamente. Não é questão de gostar ou não gostar do ex-presidente, não gostar do ex-presidente, não gostar do PT e as reformas que fez, isso é uma outra questão, gente. Vamos separar uma coisa da outra.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos disputar com esse PT e enterrar esse partido na urna, no voto como manda a democracia. Mas nós não podemos permitir. O deputado que foi lá gravado, com mala de dinheiro, que tem filmagem, que tem áudio, que tem vídeo, o Aécio Neves que foi gravado. O que está acontecendo com o judiciário brasileiro? E nós, a população, nós temos que assistir tudo isso e ficar quieto e achar que é bonito? Isso tem consequência para cada um de nós como cidadão. É 2 pesos e 2 medidas. Nenhum você tem prova, você tem vídeo, você tem documento, você tem áudio, você tem depoimento, você tem tudo. Não se discute. O Gedel agora já foi para casa com tornozeleira. A mulher do Cunha, o Sérgio Moro, liberou com documento, com conta na Suíça, com extrato de movimentação da conta, com assinatura da abertura da conta. E quer dizer que é mimimi de gente do PT, ou seja lá de quem for? Isso numa nação séria tinha que ser repudiado por todos, independente da posição política e ideológica. As pessoas têm que ter vergonha. Eu posso chegar lá, como que eu vou falar para o meu filho? Eu posso não gostar do PT, mas não é essa maneira que você prende um cidadão. Apresenta a prova. Porque fica claro para todo mundo que a condenação é meramente política. E isso tem que ser rechaçado. Isso tem que ser repudiado. E não é pelo Partido dos Trabalhadores e seus membros. E não é por ser o ex-presidente Lula. Porque se fazem isso com o ex-presidente da República, com qualquer cidadão, com certeza tem condição de se fazer. E muito pior do que isso. É isso que está em jogo. Eu fico muito triste, porque há uns anos atrás, senhor presidente, nós que víamos o Brasil mudando os seus indicadores econômicos e sociais para melhor, e nós percebimos que o Brasil estava avançando, que a condição de vida do brasileiro estava melhorando, que o acesso aos bens materiais, principalmente das camadas mais fragilizadas, estava melhorando, que o ensino, a educação de qualidade, a universidade estava melhorando, que a distribuição de renda estava melhorando, que estávamos combatendo o analfabetismo, mortalidade infantil, como nunca se combateu nesse país. O Brasil se tornando uma expressão para o mundo que nunca teve, ocupando um lugar que nunca ocupou no cenário mundial como antes. Isso tudo é jogado na lata do lixo. E o que dá mais indignação nisso tudo, com o respaldo de uma grande parcela da população brasileira, inclusive de uma grande parcela de gente que foi beneficiada por essas políticas públicas, inclusive pelo pobre, porque se criou, principalmente através dos grandes meios de comunicação, uma teoria de que para você combater a corrupção, você tinha que destruir o país, e conseguiram, estão destruindo o Brasil. Todos os indicadores econômicos e sociais de avanço hoje estão em retrocesso. É só acompanhar, principalmente os dados do IBGE, do IPE ou qualquer instituição. Esse é o mais triste de tudo. Esse é o que dá mais indignação. Esse é o que faz com que, em momentos conturbados como esse, nós tenhamos que, de uma forma muito legítima, expressar o repúdio, expressar a indignação, dizer de 2 pesos e 2 medidas, dizer do estupro que se fez com a democracia nesse país. E nós nos tornamos um país sem perspectiva, que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer mais amanhã, na política, na economia do nosso país principalmente. É muito triste, é lamentável para um país que vinha vivendo um outro momento, que vinha atravessando, percorrendo outros rumos, chegar a uma situação como essa é muito triste, é muito lamentável. Então, senhor presidente, eu não tenho como não expressar aqui nessa última sessão, antes do nosso recesso, essa indignação
com o estupro que foi feito com a reforma trabalhista e com a manifestação parcial do judiciário, principalmente na sentença do juiz Sérgio Moro, com o ex-presidente Lula, que logicamente vai recorrer em liberdade, porque não tem a condenação em segunda instância, vai no Tribunal Regional Federal da região de Curitiba, ao fazer o recurso, logicamente, argumentar tudo aquilo que já foi argumentado anteriormente, mas não foi levado em consideração pelo juiz. A inexistência de prova nesse processo. A condenação em cima de convicção. E rechaçar no Tribunal da Quarta Região, não só essa sentença absurda, mas é aquilo que ela significa no mundo jurídico, de querer introduzir uma figura que não existe, aquela de que juiz pode condenar por convicção, ou seja, por achismo. A convicção é isso. Eu acho que você cometeu um crime, então eu vou te condenar porque eu acho. Ah, mas o senhor tem que ter prova. Não, eu não tenho prova. Não tenho um documento, não tenho um áudio, não tenho um vídeo, não tenho nada. Eu acho porque teve alguém que chegou aqui na frente e falou que você cometeu um crime. Então esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto mais importante. Aliás, acho que essa casa deveria fazer uma carta aqui assinada pelos 24 deputados, expressando exatamente isso. Expressando exatamente isso, deputado Beto Pereira. Expressando a manutenção da presunção da inocência na Constituição Federal, nas leis brasileiras, que ela seja respeitada. Estou falando de carta de apoio ao presidente Lula, não. O presidente Lula tem apoio do povo. Não estou falando de carta de apoio, estou falando ao presidente, estou falando de repudiar essa posição, porque isso é de regime de exceção. Uma posição como essa acontece nos regimes de exceção, nos países em que são governados por um regime de exceção. Não tem regra. O regime de exceção é isso, não tem regra. Vale o que o governante de plantão pensa e daquilo que ele aplica. E hoje, uma boa parte desse país está sendo governada pelo Poder Judiciário, pela omissão do Poder Legislativo e por ser o Poder Executivo, nesse momento, principalmente, extremamente fraco e fragilizado no nosso país. É lamentável, é lamentável. Então fica a sugestão, faça a sugestão de uma forma corajosa. Não é apoio ao presidente Lula, não. É dizer da preocupação dessa casa, dos 24 deputados, que aqui nós representamos a população do nosso estado inteira, está representada aqui dentro desta casa, é dizer que nós estamos preocupados exatamente com a possibilidade de se consolidar posturas como essa de regime de exceção, de você julgar o acusado pela simples acusação de alguém, pela simples palavra de alguém que foi lá e disse que outra pessoa cometeu determinado crime. Essa é uma preocupação que tinha que estar aqui colocada na pauta, na agenda dessa casa, em todas as casas legislativas e principalmente no Congresso Nacional. Se muita gente acha que isso é normal, se muita gente acha que isso não tem muita importância, eu estou aqui na tribuna para dizer que eu me preocupo e muito, e muito, e muito. O áudio do Aécio Neves comprova muita coisa. Ali é prova material, E acho que numa condenação, para ele ou para quem quer que seja, tem que ter prova, e prova robusta, prova substancial. Defendo que tenha prova para o Eduardo Cunha, para poder mantê-lo preso, para poder condená-lo, que não foi condenado, está preso, mas não foi condenado. Tem que ter prova. Não é para o ex-presidente Lula, é para qualquer cidadão desse país. Tem que ter prova, tem que ir lá, tem que dizer, tem que mostrar, como no caso da mulher do deputado Eduardo Cunha. Então lá as provas foram divulgadas na imprensa para quem quiser ver. Extrato de conta corrente, assinatura para abertura de conta, movimentação financeira. Isso não é prova?
Deputado Cabalmil, o senhor já imaginou, Vossa Excelência, se tivesse um extrato de uma movimentação financeira na conta do ex-presidente Lula? O senhor já pensou o que teria acontecido? O senhor já pensou se o ex-presidente Lula fosse flagrado num grampo, dizendo que qualquer coisa mandava matar antes da delação? O senhor já pensou se fosse o ex-presidente falando isso? Tinha sido morto e execrado em praça pública. É essa preocupação que eu externo. É o 2 pesos, 2 medidas. Então dá a condenação, fala, olha, eu sou um juiz que eu estou condenando porque eu não gosto do Lula. Eu acho que esse Lula é pobretão, analfabeto, ele veio do Nordeste, sem um dedo. Esse cara se tornou presidente da República quando tanta gente tentou. Esse cara fez mudanças, esse cara foi reconhecido internacionalmente, esse cara melhorou a vida do pobre, e esse cara continua hoje com quase 40% de intenção de voto, levando pau todos os dias apanhando há 3 anos, ele continua com quase 40% de intenção de voto para presidente da República. Então fala na sentença que está indignado com isso, fala que é isso que incomoda, fala que é isso, na verdade, que motiva. Fala, porque eu gostaria de ver isso com o Aécio, mas não deu para ver com o Aécio, esse Lula, mas logo esse cara que fala um português complicado, né, que não estudou na Sorbonne, que não estudou nas melhores faculdades do Brasil e do mundo, fala dessa indignação que é mais nobre, principalmente para um juiz. Fala que não gosta do partido, porque no partido tem muita gente pobre. Porque esse negócio de PT é coisa de preto, de pobre, de índio, de prostituta, das camadas mais fragilizadas da população. Fala que gosta do partido, daqueles que têm o estereótipo do padrão da beleza mais refinado, deputado Márcio Fernandes, da pele mais clara, dos olhos mais claros. O que nós estamos vivendo no nosso país é a eterna luta de classes. E nessa luta de classes eu tenho lado. Eu sei qual que é a minha origem, a minha luta, eu sei de onde eu vim. Não me deixe enganar. Não sou daqueles da classe média que acham que de repente são ricos ou que tem um outro padrão e tem que se afastar da pobreza, muitas vezes negando a sua própria origem. Essa presidência comunica ao orador que está na tribuna que disporá de 3 minutos para o senhor presidente. Já vou encerrar, senhor presidente. É mais nobre expressar isso, falar de uma forma mais objetiva aquilo que está claro para todo mundo. O que está estabelecido hoje no nosso país é exatamente isso, é a luta de classes. E nessa, a prisão, a condenação do ex-presidente Lula, deputado João Grandão, ela tem um efeito para tentar fazer, aliás, ela busca um efeito de tentar impactar negativamente na aceitação do ex-presidente como candidato a presidente da República em 2018. Mas lamento informar aqueles que assim acham, que o próprio juiz, na sua sentença, fala da possibilidade de comoção, porque ele sabe com quem que ele está mexendo. Não se enganem, não se iludam, porque a força do ex-presidente Lula, ela a cada dia fica maior, porque a cada dia, tudo aquilo que foi dito antes do golpe, vai se colocando de uma forma muito clara para a sociedade brasileira. A intenção de tirar a Dilma não era o combate à corrupção. Aliás, tiraram a Dilma e instalaram uma quadrilha dentro do governo federal. São 4, 5 ministros que já foram presos, foram os afastados. O próprio presidente, no exercício do cargo, denunciado. Isso é uma piada. Enganaram você, meu povo brasileiro.
A questão não era combater a corrupção. A questão era tirar um governo sério, que tinha linha, que tinha lado, que distribuía renda, que cuidava do povo, principalmente dos mais pobres, para colocar isso aí que nós estamos vendo. Isso aí que nós estamos vendo nesse momento. Então, é lamentável, porque tudo isso que foi colocado, com o apoio de setores da grande mídia brasileira, infelizmente, trouxe como consequência para todos nós um país que tinha indicadores fortes, sociais e econômicos, de vigor, que fazia com que o Brasil fosse um orgulho, principalmente das nações em desenvolvimento, para fazer do Brasil hoje o que nós estamos vendo, não só aqui dentro, infelizmente, mas fora do país também. A última reunião do G20 mostrou isso. A indiferença do resto do mundo, com o presidente da República do nosso país. Sabe por que a indiferença? Porque todo mundo lá sabe a história do que aconteceu no Brasil. Todo mundo conhece o golpe. Não só os países do G20, não. Os países do mundo inteiro. E todo mundo desaprova. Uma coisa que aos poucos o povo brasileiro está entendendo, está desaprovando, e nós vamos reverter sim, se Deus quiser, para o bem do Brasil, essa situação e criar um Brasil novamente, como nós criamos há pouco tempo atrás. Um Brasil para todos, um Brasil de justiça social e desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente.